Ai de mim, se eu não evangelizar. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Queridos e amados internautas, celebramos o 5º domingo do tempo comum. Neste primeiro domingo do mês de fevereiro, nós queremos, com o Senhor Jesus, aprender as grandes lições de nossa fé. Na primeira leitura da missa de hoje é extraída do livro de Jó, capítulo 7, versículo de 1, 4, 6 a 7, em que conta a saga de Jó, seu sofrimento, sua angústia, e associa a todo arquétipo da vida humana, que é o sofrimento e a dor. Faz parte da vida o sofrimento. Mas Jó sofre como quem tem esperança, como reconhece a realidade e não perde a esperança de encontrar no Senhor o consolo. Reconhecer as fragilidades e conviver com o sofrimento nos dá uma certa leveza para superá-lo. Não ficarmos mergulhados nele, mas saber que com fé e com confiança superaremos os sofrimentos da vida. A ponto de ele dizer: lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Relatando aquilo que toda pessoa humana passa por sofrimentos e dificuldades na vida. Com toda pessoa humana é assim. A vida não é só felicidade, a vida não é somente uma festa, mas o sofrimento faz parte da vida. E sofrendo com fé, sem exaltar de uma forma masoquista o sofrimento, ele vai ter uma importância que favorece a espiritualidade no sentido de que nós nos unimos a nosso Senhor. O Salmo 146 assim nos disse: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Olha a resposta que o salmista dá diante do relato de sofrimento da primeira leitura por Jó. O Senhor conforta os corações. É inevitável o sofrimento porque somos seres humanos e padecemos das lamentáveis situações dolorosas da vida. Mas o conforto para o coração vem do Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada um pelo seu nome. Assim é o nosso Deus, que se importa com a nossa existência, com tudo que somos e com tudo aquilo que passamos. Deus se importa com a nossa vida, é a mensagem dessa primeira leitura e do Salmo. A segunda leitura, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19, 22 a 23, diz o santo apóstolo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele responde como que as críticas que ele sofria também em comparação com os demais apóstolos, porque ele trabalhava e não vivia somente do evangelho, ele construía tendas e ele era um homem livre, se sentia livre. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Linda esta pertença profunda de São Paulo com o que ele pregava. Não é um mero espectador, não é um mero comunicador, mas é alguém que vive o que prega e que se envolve plenamente na pregação do Evangelho. Que nós aprendamos com o apóstolo São Paulo a vivermos plenamente a missão, anunciando com a vida, com o testemunho, renunciando a tudo e nos apegando somente a Ele e ao Evangelho. No Evangelho de hoje, relatado por São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39 deste ano B, nos é apresentado nosso Senhor Jesus Cristo, não só como um exorcista que manda que os espíritos maus se calassem, expulsando os demônios, mas também como alguém que cura, alguém que tem o poder de curar. Isto por quê? Porque Ele é Deus, só Deus é que cura. E Jesus saiu da sinagoga, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, e a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E Jesus se aproximou, segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Aqui nós aprendemos grandes lições. Primeiramente, que Jesus manda se erguer para servir. Era próprio
era próprio da mulher e da esposa servir e acolher quem chega. Por certo, como diz a patrística, São Pedro era viúvo. Ele possivelmente já era viúvo nesse período do seu ministério, porque pela tradição judaica, se ele tivesse a sua esposa, era ela que deveria acolher e servi-la, servi-los. Mas o Evangelho nos ensina que foi a sogra de Pedro. Portanto, se interpreta e se entende exegeticamente que não era a sogra, aliás, de Pedro, porque ele não tinha viva a sua esposa. A igreja crê nisso, porque muitas vezes pode alguém interpretar mal e dizer, então, como fica a vida celibatária se Pedro tinha uma sogra, logo ele tinha uma esposa. O bonito deste evangelho é que Jesus reergue a sogra de Pedro para que ela pudesse servir. Isso vale para todos nós. Diante de Jesus, a febre passa, a cura chega e começa a servir. Depois, outra lição de vida é que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. A importância da oração, a importância da intimidade. E Jesus percorria por todas as aldeias, por toda a região, dizendo quando foram procurá-lo, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Que o Senhor nos ajude neste domingo, dia do Senhor, a sermos também sempre livres. Também eu irei fazer esta experiência de liberdade quando irei para uma outra missão, para uma outra paróquia. Quero agradecer a paróquia de Santa Cruz do Bom Jesus e quero abençoar a paróquia de São Caetano, aonde iniciarei uma nova missão. Que o Senhor nos conduza sempre e que nós tenhamos sempre o coração revestido dele para anunciar com amor e por amor a boa nova do Evangelho. Desça sobre vós, internauta amigo, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.